Fala galera, tudo bem? Professor Matos aqui de volta, tá? Vamos estar iniciando o nosso conteúdo de emergência, beleza? Então, a partir de hoje nós vamos dar início a todas as partes que envolvem emergência, tá? Vamos falar do suporte básico de vida. Dentro desse suporte básico nós vamos estar falando de avaliação primária, avaliação secundária, obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, conhecido como OVAC, né? Vamos estar falando de parada respiratória, parada cardiorrespiratória, entre outros temas aí que nós vamos abordar, beleza? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula, beleza? Vamos começar através desses slides que nós vamos comentar um a um aí e vocês de casa já vão se preparando para acompanhar os slides, fazer as anotações. Vamos utilizar o quadro também para algumas observações, tá? Então, vocês têm que estar atentos aí às nossas aulas, beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos começar aí falando da avaliação primária do paciente, né? Suporte básico de vida. Todo esse conteúdo está foi montado, né? Em cima do nosso Ministério da Saúde, tá? Pelos protocolos da American Heart, beleza? Então, vamos lá. Tá lá. Então, de início aí, nós vamos começar a falar sobre a avaliação primária do paciente, né? Em cima da avaliação primária está escrito aí APH, que é atendimento pré-hospitalar, e o SBV significa o suporte básico de vida, né? Então, o que acontece, galera? O que é o APH propriamente dito, né? O APH é o atendimento pré-hospitalar. O que seria esse atendimento pré-hospitalar? O nome já diz, que antecede a chegada do paciente a uma unidade hospitalar, beleza? Você que vai estar vendo o SUS aí, vocês vão ver, né, que existe os hospitais de médio porte, hospitais de grande porte, né? Existe as UBSs, beleza? Então, cada atendimento, né, nós vamos direcionar o paciente de acordo com a avaliação e o grau de gravidade desse meu paciente. Nós vemos no SUS que o SUS é maravilhoso, né? Nosso atendimento, nossa saúde é linda, né? Você tem direito ao atendimento desde o momento que você se acidenta na rua, né? Você chama lá o bombeiro, o SAMU, o que quer que seja, até a sua total recuperação e reintegração à sociedade. Então, quando a gente olha pelo lado do SUS, a gente tem direito a isso tudo, né? Tudo de graça, vamos dizer assim. E o atendimento pré-hospitalar, ele visa isso. Aquele primeiro suporte, aquele primeiro atendimento à vítima que se acidentou na rua ou está passando mal na rua, o que quer que seja. Mas é o nosso primeiro atendimento. Isso é atendimento pré-hospitalar. E a gente fala também sobre suporte básico de vida. O nome mesmo já diz, suporte básico é o básico, né? Nós temos também o suporte avançado de vida. Aí nós temos algo mais avançado, mais evoluído, mais equipado, beleza? Então, essa é a nossa diferença. O suporte básico de vida, qual é a diferença dele para o avançado? Já inicia-se pela tripulação, né? No suporte básico de vida, nós vamos ter numa viatura, numa ambulância, né? O condutor, que é o motorista, e um técnico de enfermagem, beleza? No suporte avançado, nós temos o condutor / motorista, um enfermeiro e um médico, tá? No suporte básico a gente não consegue fazer, tá? Alguns procedimentos invasivos, beleza? Então nós não vamos conseguir fazer procedimentos invasivos naquele paciente. A gente não consegue pegar um acesso profundo, a gente não consegue entubar esse paciente, nós não podemos fazer medicações específicas, como uma noradrenalina, por exemplo, beleza? No suporte avançado, eu já tenho como componente dessa equipe o médico, ao qual vai entubar o paciente, ao qual vai fazer um acesso profundo, ao qual vai pedir, vai solicitar que nós façamos algumas medicações exclusivas, beleza? Então, daí já começa a nossa diferença, tá? Qual situação a gente pode identificar para diferenciar o suporte básico do suporte avançado? Chegou no local de um acidente, você está passando na rua, viu um acidente, parou para ajudar. Quando você olha a vítima, foi um motoqueiro que colidiu contra um veículo, um carro, tá?
Então, o motoqueiro estava lá, você chegou, ele está sentado, sem capacete, conversando, falou, não, pô, tô bem, só bati no carro, não sei o que, só minha perna que tá doendo muito, pô, tô com bastante dor na perna. Aí você olha assim, pô, a perna dele tá um pouquinho estranha, uma suposta fraturazinha, mas ele tá bem, conversando, beleza, sem nenhum sinal de um traumatismo mais grave, né, nenhum sangramento visível, tava de capacete, tudo bonitinho, né. Então você entra em contato com o SAMU, o bombeiro, né? Entrou em contato com o bombeiro, você vai relatar esse caso. Nesse caso, motoqueiro bem, lúcido, orientado, responsivo, Glasgow 15 ali, perfeito, bonitão, né? Você vai fazer o quê? Você vai relatar isso e eles vão mandar um suporte básico ou um suporte avançado? Isso aí, perfeito. Vou mandar um suporte básico de vida para atender esse paciente. Por quê? Entende-se que o técnico de enfermagem, ao chegar no local desse acidente, ele vai conseguir estabilizar esse paciente, colocar um colar cervical, junto com o condutor, vai conseguir pranchar esse paciente e conduzir para o hospital. Beleza? Agora, a mesma situação você chega quando você vê a vítima. A vítima está desacordada, com sangramento na cabeça, beleza? Apresentando contração muscular, tá? Paciente com sangramento auricular, sangramento nasal, beleza? As pupilas não reativas, tá? Fratura em membros inferiores e um trauma no abdômen com evisceração. Resumindo, quase cantando para subir esse paciente, né? Bem sinistro. Você entrou em contato com o bombeiro, relatou isso. Você acha que eles vão mandar uma equipe básica ou uma equipe avançada? Isso aí, uma equipe avançada. É a lógica da parada, né? Provavelmente é um paciente que tá com TCE grave, tá? TCE grave, Glasgow ali, no máximo 8 que a gente consegue, beleza? Indicativo intubação nesse paciente, indicativo medicações específicas para esse paciente. O técnico de enfermagem vai poder fazer isso? Não. Então, eles já disponibilizam um suporte avançado de vida, né? Eles já vão disponibilizar uma equipe que tenha médico, enfermeiro, ao qual vão poder realizar esses procedimentos mais invasivos, administração de medicamentos específicos, beleza? Então, daí já vem a nossa diferença entre suporte básico e suporte avançado de vida, beleza? O suporte básico de vida nós temos como tripulação um condutor e um técnico de enfermagem, e no suporte avançado de vida nós temos o condutor, enfermeiro e um médico, beleza? E os procedimentos também que são realizados em relação a eles, tá? Show de bola? Agora, vamos lá, vamos partir para o nosso início, né? Vamos partir para o nosso começo de atendimento. Fomos acionaram a equipe para um atendimento pré-hospitalar, a equipe básica para um atendimento pré-hospitalar. Você chega ao local de atendimento pré-hospitalar, primeira coisa que você tem que observar, nunca esqueçam isso. Primeira coisa que você tem que observar, segurança da cena, tá? Nós vamos ter uma aula falando só sobre segurança da cena. Segurança da equipe, biossegurança e a segurança do paciente, beleza? Nós vamos ter uma aula falando só sobre isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de eu colocar a mão na minha vítima, beleza? Antes de eu colocar as mãos na minha vítima, o que eu tenho que ter? Uma cena segura, beleza? Ah, como assim, professor, uma cena segura? Simples, cheguei no local que tem uma rodovia movimentada. Eu vou descer da ambulância, você atravessando a rodovia para socorrer meu paciente? Não, vem o carro e ó, você é mais um, beleza? Então o que a gente precisa fazer? É numa rodovia movimentada? Ou eu aciono a concessionária responsável pela rodovia, peço para que eles fechem parte da pista, interdite a pista por um todo, beleza? Eu vou dar um jeito de ter um local seguro para que eu possa atender aquela minha vítima. Beleza? Ah, chama a polícia, o que quer que seja, tá? Ah, é um prédio que está correndo risco de desabar. Eu vou entrar com a minha equipe nesse prédio? Não, claro que não. Primeiro aciono o bombeiro, vou acionar a defesa civil, eles vão avaliar a estrutura, vão avaliar tudo. Tem condições da equipe entrar? Tem. Beleza, a gente entra. Não tem, a gente não entra. Cheguei no local, o paciente com surto psiquiátrico está com a faca na mão. Sou eu que vou lá tirar a faca da mão dele? Não. Chamo quem de direito para poder retirar o objeto e aí sim eu prestar o atendimento. Então eu preciso ter uma cena segura.
Antes de tudo, eu necessito ter uma cena segura. Inclusive, isso já foi até questão de algumas provas, beleza? Correlacionar qual é a prioridade de atendimento assim que você chega no local, tá? Então, primeiro passo, antes de tudo, verificar a segurança da cena. Tem uma cena segura? Aí eu vou abordar o meu paciente. E quando eu abordo o meu paciente, eu vou estar iniciando a minha avaliação primária. O que é a avaliação primária? É a minha primeira avaliação ao meu paciente, tá? Com inúmeras coisas que eu tenho que avaliar para saber se esse paciente tem um risco iminente de morte ou não. E se ele tiver o risco iminente de morte, eu tenho que intervir imediatamente para que esse paciente não venha a óbito. Beleza? Então, vamos lá, vamos iniciar na avaliação primária. Então, o que eu faço na minha avaliação primária? Tá lá. Em toda abordagem de paciente com agravo clínico é qualquer coisa que tenha acontecido, né, ao paciente, a nossa vítima. E qual é a minha conduta de avaliação? Primeiro, eu vou avaliar a responsividade desse meu paciente e observar se ele tem expansão torácica, beleza? Então, eu vou lá e eu observo se esse paciente está responsivo. Como que eu faço para ver se esse paciente está responsivo? Volta aqui comigo, vamos lá. Paciente deitado lá, paradão. Eu vou chamar ele em bom tom de voz. Senhor, senhora, bato aqui, ó, chamo ele, ó. Senhor, senhora, tá me ouvindo? Abre o olho, fala comigo. Isso é você checar a responsividade. Estou chamando o paciente, né? Eu não sei o nome. Senhor, senhora. Beleza? Bato e chamo. Tá me ouvindo? Senhor, senhora. Tá? Isso é checar a responsividade do paciente. Observo se ele tem expansão torácica, né? Vejo se ele está respirando, beleza? Vamos voltar lá. Vejo se esse paciente ele está respirando, junto com a responsividade eu checo essa parte também. E se não responsivo e sem movimentos respiratórios, eu checo o pulso central. Qual é o pulso central que eu vou checar desse meu paciente? É o pulso carotídeo, beleza? Volta aqui comigo. Qual é o pulso central que eu checo no paciente? É o pulso carotídeo, tá? Ah, se na prova perguntar qual é o pulso central? O pulso central é o pulso carotídeo. Quais são os pulsos centrais? Pulsos centrais eu tenho carotídeo ou femoral. Beleza? Mas qual é o pulso de preferência para a gente checar no paciente? É o carotídeo, beleza? Então, cheguei no meu paciente, abordo o meu paciente, tá? Checo responsividade, checo respiração e checo pulso central, beleza? Voltando lá. Se pulso ausente, automaticamente eu estou me deparando com um paciente em parada cardiorrespiratória, né? O paciente está irresponsivo, não tem movimentos respiratórios e não tem pulso central palpável. Eu tenho um paciente em parada cardiorrespiratória. Agora, se eu tenho um paciente com pulso presente, automaticamente eu vou abrir as vias aéreas com manobras manuais, né? Hiperextensão da cabeça e elevação do queixo e iniciar um suporte ventilatório. Por quê? Se o paciente está irresponsivo, não tem movimentos respiratórios, porém ele tem pulso central palpável, eu acabei de me deparar com o paciente em parada respiratória somente, tá? Agora, galera, volta aqui comigo. Olha só, quando eu falo manobra manual, né, ou manobras manuais de abertura de vias aéreas, eu estou falando de duas manobras possíveis, tá? Eu estou falando da manobra de chin lift e da manobra de Johnny Thrust, beleza? Então, eu vou ter duas manobras manuais para abertura de vias aéreas. Eu vou ter uma chamada chin lift, tá? E a outra chamada Johnny Thrust. Beleza? Esses dois aqui são manobras manuais de abertura de vias aéreas, tá? Uma observação importante. Quando eu falo da manobra de chin lift, tá? Eu não posso utilizar essa manobra em pacientes com suspeita de trauma.
eu não posso, é proibido. Como é essa manobra, professor? Como eu realizo essas manobras? Chin lift, hiperextensão da cabeça com elevação do queixo. O paciente vai estar deitado, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Hiperestender, tá? Esse paciente com a elevação do queixo. E a manobra Johnny Thrust? A manobra Johnny Thrust eu faço apenas a tração da mandíbula, beleza? Eu vou tracionar a mandíbula do paciente, ó. Eu abro a boca desse paciente. Essas manobras servem para você observar a via aérea do paciente, tá? Ajudar na observação e desobstrução e livrar para uma melhor ventilação, posicionar o paciente para uma melhor ventilação, beleza? Então, quais são as manobras de abertura de vias aéreas? Manobras manuais de abertura de vias aéreas é a manobra de Chin lift e a manobra de Johnny Thrust. Lembrando sempre que Chin lift eu não posso utilizar no paciente suspeito de trauma. Não posso, porque paciente suspeito de trauma, você sabe se ele tem uma lesão de cervical ou não? Não, você não sabe, não realizou nenhum exame naquele momento. Então, se o paciente tem um trauma de cervical, você vai lá e pum, lesão em medula, paciente tetraplégico. Isso se tiver bem, né? Se na vantagem vai ficar tetraplégico, se não morrer, beleza? Então, a gente tem que ter atenção para isso. Beleza, galera? Então, essas são as duas manobras manuais de abertura de vias aéreas que nós temos, tá? Vamos voltar lá para os slides. Daí, vai lá, vai estar escrito assim: se não responsivo com movimentos respiratórios, eu vou garantir a permeabilidade das vias aéreas considerando o suporte ventilatório. E se responsivo, eu vou prosseguir com a minha avaliação. Beleza? Então, se o paciente não estiver responsivo, mas com movimentos respiratórios, com pulso central, eu vou garantir a permeabilidade das vias aéreas desse meu paciente, né? E estabilizar a cervical dele. E daí, eu dou continuidade ao meu atendimento, tá? E se tiver responsivo, melhor ainda, tá? Então, eu dou continuidade ao meu atendimento, à minha avaliação, beleza? Dou continuidade à minha avaliação primária, tá? Vamos voltar lá. Aí, nos slides diz assim, meu próximo passo, avaliar a permeabilidade de vias aéreas e corrigir a situação de risco com hiperextensão da cabeça e elevação do queixo. Isso é para que eu possa manter uma boa permeabilidade, né? Essa manobra é a manobra de... Isso aí, correto. Chin lift, né? Cânula orofaríngea, aspiração e retirada de próteses se necessário, né? Vamos voltar aqui. O que ele quis dizer com isso? Meu primeiro passo da minha avaliação primária, né? Eu checo responsividade, checo respiração e checo o pulso. Beleza? Meu próximo passo, vou garantir a permeabilidade das vias aéreas desse paciente e estabilizar a cervical, né? A situação de risco ali daquele paciente. O que seria isso, né, galera? Eu ter uma via aérea desobstruída para uma boa ventilação nesse meu paciente, seja ela espontânea ou seja ela com auxílio, beleza? Isso é o manter permeabilidade de vias aéreas. E para que eu possa manter uma boa permeabilidade de vias aéreas, eu preciso, né, de alguns procedimentos rápidos. Se o paciente não estiver fazendo por si só, eu preciso de alguns procedimentos rápidos. Que procedimentos são esses? Aspirar o paciente se necessário, retirar próteses, utilizar a cânula orofaríngea. Aí eu te pergunto, o que é uma cânula orofaríngea? Responda para mim. Não sabe, né? Cânula orofaríngea é a mesma coisa que cânula de Guedel, galera. Pô, é muito difícil, galera. A galera não conhece o nome do material. A galera só conhece o nome comercial. Isso dificulta muito, tá? O cara chega numa parada cardiorrespiratória e fala pra você, pega uma cânula orofaríngea, você fica perdido. Pega uma bolsa válvula máscara, você fica perdido. Eu só pedi para você uma Guedel e um Ambu. Só isso, nada mais. Bolsa válvula máscara. É o Ambu, galera. Ninguém conhece com esse nome, só conhece como Ambu. E isso são nomes comerciais. E como a prova vai pedir? A prova pode botar qualquer coisa. A prova pode colocar cânula de Guedel, como pode colocar cânula orofaríngea. A prova pode colocar Ambu, como a prova pode colocar bolsa válvula máscara. E qual é a sua obrigação? Saber. Beleza?
Então, vamos a uma pequena observação sobre cânula orofaríngea, tá? O que é a cânula orofaríngea? A cânula de Guedel serve para que possamos ter a permeabilidade de vias aéreas. Através de uma cânula de Guedel eu consigo ventilar meu paciente, eu consigo aspirar meu paciente, eu evito a queda da língua para obstrução das vias aéreas. A cânula de Guedel nos auxilia a isso, a manter a permeabilidade de vias aéreas, tá? Para quem não conhece uma cânula de Guedel, eis que eu vou fazer o desenho de uma cânula de Guedel aqui, perfeita, beleza? Só de observar, você já vai saber que isso é uma cânula de Guedel. Tá aqui, nossa cânula de Guedel. Qualquer um, ao entrar, ao ver essa imagem, já sabe que é uma cânula de Guedel. Se o nosso diretor técnico aqui, né, das imagens, chegar, abrir e falar assim, nossa, você desenhou uma cânula de Guedel, até ele vai saber, beleza? Porque tá muito perfeito o meu desenho, tá? Isso aqui é uma cânula de Guedel, galera. Para que serve a cânula de Guedel? Isso aí, justamente, manter permeabilidade de vias aéreas do meu paciente, beleza? Coisas importantes, observações importantes que vocês vão anotar aí, beleza? Quais são essas observações? Primeira e mais importante, a cânula de Guedel só pode ser utilizado em pacientes inconscientes, tá? Cânula de Guedel só posso utilizar em pacientes inconscientes, tá? Beleza? Show! Segunda observação, a cânula de Guedel tem tamanhos diferenciados, vai de 0 a 6, tá? E como que eu vou saber qual o tamanho que eu vou utilizar no meu paciente? Simples, nós vamos medir, tá? Como que eu vou medir? Eu vou medir essa cânula de Guedel da comissura labial ou rima labial, tá? Até a curvatura da mandíbula ou lóbulo da orelha. É assim que eu vou mensurar a minha cânula de Guedel. Da comissura labial ou rima labial, cantinho da boca, tá? Até a angulação da mandíbula ou o lóbulo da orelha, aquela parte molinha que você coloca brinco, beleza? Assim que eu vou medir a minha cânula de Guedel, beleza? E como que eu coloco uma cânula de Guedel, professor, no meu paciente? Simples, muito simples. A cânula de Guedel em crianças e adultos, ela vai entrar nessa posição aqui. Ela entra voltada para cima, tá? Você que está assistindo aí, se tiver sozinho, melhor ainda. Se não tiver, dá uma disfarçada aí. Se tiver com fone de ouvido, melhor ainda, que a pessoa não vai nem entender o que você está fazendo, tá? Coloca a língua no céu da boca. Quando você coloca a língua no céu da boca, você vai ver que é duro, chamado palato duro. Aí você pega a pontinha da sua língua, vem deslizando pela fossa do palato. O que é isso? Um risquinho que a gente tem no céu da boca, beleza? Vai passando a língua ali. Vai indo para trás, vai indo para trás. Vocês vão ver, para quem conseguiu, vai ter uma hora que vai estar mais molinho, vai estar mais esponjoso. Aí inicia o meu palato mole. Então, como é que eu faço? Aqui, olha a minha mão, tá vendo? Aqui é como se fosse meu palato duro, onde estão os meus dedos, e essa partezinha aqui na palma da mão seria o meu palato mole. Quando eu faço assim, fica igualzinho. Eu venho com a cânula de Guedel voltada para cima aqui, minha cânula de Guedel aqui, ó. Ela vem voltada para cima no palato duro do paciente, ó. Vem. Chegou no palato mole, nessa parte mais macia, eu faço um giro de 180 graus e acabo de introduzir a minha cânula de Guedel. Assim que eu introduzo uma cânula de Guedel no paciente adulto. Beleza, galera? Entendido? É assim que se faz. Ela entra voltada para cima, chega no palato mole, giro de 180 graus e acabo de introduzir. Beleza? Show de bola? Fechou? Isso aí, tá? É assim. E no bebê? Como é que eu coloco a cânula de Guedel no bebê? Simples, galera, simples. A cânula de Guedel no bebê, ela entra direto voltada para baixo. Ela já vai entrar viradinha para baixo. Eu só baixo um pouquinho o mento desse bebê, né, o queixinho desse bebê e ó, coloca a cânula de Guedel. Se eu tiver uma dificuldadezinha, eu posso utilizar um abaixadorzinho de língua e ó, introduzo a cânula de Guedel. Beleza? São observações importantes que a gente tem que saber sobre a cânula de Guedel. Beleza?